O dia que a gente canta algumas canções que parece que a gente vai decolar, né? Tem dias que a gente adora o Senhor. Isso é quando uma comunidade busca a Deus na mesma intensidade, quando a gente busca e se entrega algumas atmosferas, algumas realidades espirituais, alguns sentimentos, sensações mesmo acontecem. Então, estou muito feliz essa manhã, muito entusiasmado nessa manhã, também porque eu dormi a noite inteira. A Alice hoje acordou uma vez para mamar na mãe dela, né? E eu acordei ali, eu abri um olho assim, mas continuei, estou muito feliz, muito entusiasmado. Dá para pregar 2 horas seguidas. Nós estamos hoje finalizando uma temporada, uma série de mensagens que nós estudamos as parábolas de Jesus relatadas por Lucas, o discípulo de Jesus que era médico. Então Lucas também escreve outro texto, mas o Evangelho de Lucas, ele é, por excelência, um evangelho com muitos detalhes, com um tipo de percepção muito aguçada, muito sensível mesmo. E Lucas foi o nosso ajudador nessa temporada, nos ensinou, nos lembrou algumas coisas que Jesus havia dito, algumas palavras que Jesus havia deixado. E hoje nós encerramos falando sobre a parábola dos lavradores maus, que está ali no Evangelho de São Lucas, capítulo 20. Quero que você, por favor, abra comigo. Lucas, capítulo 20, verso 9, é a parábola, mas eu quero ler do verso 1 até o 19. Por favor, me acompanhe nessa leitura. Lucas 20, de 1 a 19. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a eles os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos. E lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Diga-me, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque estão convencidos de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo estas palavras, essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandaram embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei o meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram,
combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá matar aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Os líderes religiosos viviam querendo pegar Jesus num deslize. Você pode me acompanhar, inclusive, com a pastoral, eu tenho transcrito isso aí. Aliás, o deslize aí está escrito com S, é com Z. Os homens da época de Jesus que se sentiam responsáveis pela sã doutrina, ficavam muito preocupados com os ensinos de Jesus. Jesus era fora da caixa, Jesus não tinha uma repercussão muito agradável. As palavras de Jesus eram muito comprometedoras. Então eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito, faziam perguntas maldosas, faziam algumas considerações, colocavam Jesus numa saia justa, numa cilada, traziam uma mulher dizendo: olha, foi dito que a gente deveria apedrejar. E Jesus não é bobo nem nada. Jesus sabia que havia sido dito sobre um julgamento, sobre um juízo, mas cadê o homem dessa mulher que está aqui pega em adultério? Ninguém comete adultério sozinho. Cadê o homem? Que história é essa de vocês trazerem uma mulher e a história está mal contada? Quem sabe alguns de vocês aqui não dormiram com essa mulher já? Quem sabe o próprio homem que adulterou deve estar no meio de vocês. Eu não vou cair na de vocês. Então Jesus era muito ligeiro. Jesus era muito esperto. Inclusive ele fala isso lá em Mateus 10, que a gente tem que ser esperto como as serpentes. Perceber o perigo. Provérbios diz isso. O sábio percebe o perigo e se esconde. Então Jesus percebia que havia segundas intenções, que essa perguntinha de que autoridade, amando de quem, em nome de quem, tinha segundas intenções. Tanto é que quando ele pergunta de volta, isso é um ótimo recurso para identificar a perspicácia de uma conversa. Você devolve a pergunta e a pessoa trava. A pessoa diz: não, pessoal, só um pouquinho aqui. Aí eles articulam, eles conversam entre eles. Se a gente falar isso, ele vai falar aquilo. Eles fazem ali um concílio, uma comissão. Não é tão demorada como a comissão dos nossos dias, mas uma comissão rápida. Eles, não sei como responder isso. Jesus disse: eu também não vou responder. Fica tudo certo, vocês não respondem e eu não respondo, está tudo certo. Jesus então vai contar uma parábola, que ela é irmã de outras parábolas, a parábola das minas, a parábola dos talentos. Todas essas parábolas têm algo em comum. Estão falando de trabalhadores, de lavradores, de pessoas que têm uma responsabilidade, mas não... alguma hora não dão conta dessa responsabilidade. É confiado um dom, é confiado alguma
alguma espécie de expectativa, de resposta, mas alguma coisa acontece no meio do caminho que a pessoa se distrai, a pessoa se perde. E essa parábola aqui é uma das parábolas mais explícitas de Jesus. Tanto é que lá no final ele diz, eles sabiam que era contra eles. Eles não eram bobinhos. Sabiam que Jesus não estava dando uma indireta, estava dando uma direta. E a palavra de Jesus tem esse poder sobre a nossa vida. Ela tem que vir como uma palavra direta. Não é para o irmão do meu lado. A palavra de Jesus não pode dizer assim, puxa, que palavra bonita, né? Pena que quem deveria ter ouvido isso não veio, faltou. Tem até uma história, né? Um pastor pregando, e aí, já contei essa história, mas ela é engraçada, vale a pena contar de novo. Pastor pregando, igreja, final lá na porta, o irmãozinho veio com o pastor, pastor, que palavra, pastor, para a família Ferreira. A família Ferreira precisa ouvir essa palavra, pastor. Aí, tchau, no outro domingo, voltar, o pastor, pregando, tal, botando o dedo na cara, aquela voracidade, com aquela vontade. Aí o irmão no final do culto, pastor, que palavra, na veia da família Silva. Ah, família Silva, pastor. Aí o pastor foi para casa meio triste, pô, esse irmão nunca entende que é para ele. O pastor se ajoelhou, começou a orar, Senhor, me dá uma forma para falar com esse irmão. E quando o pastor ora, acontece. No domingo de manhã, bateu uma chuva, só veio esse irmão para a igreja. Aí, cantaram uma música, recolheu uma oferta. Na hora da pregação, pastor, você que está aqui, Deus está falando com você, não é para ninguém não, é para você. Terminou o culto, o irmão chegou triste com o pastor, pastor, que palavra, pastor, pena que os irmãos não vieram. Eu espero que você não seja como esse irmão chato. Tem muito irmão chato na igreja. Que você não seja como esse. Quando Jesus ele envia os 72 discípulos, tem um momento, lá em Lucas capítulo 10, ele envia uma viagem missionária, 72 discípulos, ele faz algumas orientações, e logo no início ele fala assim, a colheita, a seara, a vinha, a plantação, a lavoura, ela é muito grande. Peçam ao Pai que enviem trabalhadores. Porque na cabeça de Jesus, o reino de Deus, ele é feito de trabalhadores. Não é gente que fica sentado, gente que fica observando, telespectador do reino. Não existe isso. É gente que trabalha, gente que se dedica, gente que investe, gente que está preocupado, engajado, totalmente em fazer Deus conhecido. O reino de Deus é isso. Alguém já disse que o reino de Deus é como uma nave invisível, que só quem está dentro consegue saber que ele existe. Quem está fora não consegue ver. Então Deus conta comigo e com você como trabalhadores. Não é frequentador de igreja, não é juiz que vem para a igreja para ver se o sermão é bom, se não é, se o louvor tocou, se sentiu arrepio. Isso não é reino de Deus, isso não é igreja. Assistir para avaliar, para saber se foi bom ou não, isso é plateia, isso é auditório, isso é lá no Silvio Santos, no Faustão.
Que tem um bobo na corte, aqui na ponta, levantando a placa de aplausos. Igreja não tem isso. Igreja é de gente comprometida, é gente que trabalha. Reino de Deus é de trabalhadores. Por isso Jesus conta tantas parábolas que fala de gente trabalhando, gente que tem dom, gente que tem dinheiro, gente que tem alguma responsabilidade e que tem que colocar em prática, em ação. Tiago capítulo 1, verso 22, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes, trabalhadores. E para mim isso define quem nós somos como igreja, como discípulo de Jesus, nós somos trabalhadores. Ou então nós somos cristãos não praticantes, evangélicos não praticantes. Eu sou de uma época que, parece que eu sou velho, né? Sou de uma época que é católico que era não praticante. É ou não é? Hoje é muito possível ter a nova nomenclatura de que existem evangélicos não praticantes. Se envolvem com o mundo gospel, falam evangeliquez, mas não têm vida no reino, não são trabalhadores, são espectadores, são simpatizantes. Esse outro termo também, bem comum no nosso tempo. Eu não sou do movimento G, nem do L, nem do S, eu sou simpatizante. O desejo de Deus é que, com essa parábola, não só os líderes religiosos, os mestres da lei, os ditos espirituais, os gurus da fé, fossem desafiados, mas essa palavra também é para a gente hoje, pela manhã. Você crê nisso? Certo homem plantou uma vinha e arrendou aos lavradores. No início Deus fez uma aliança, um pacto com Abraão. Ele falou: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. A tua descendência será numerosa. Eu disse: Senhor, como é que pode ser se eu estou já muito velho, a minha esposa está velho e meio, como é que pode ser que nós iremos ter filhos e ter descendentes? Ser uma descendência tão numérica como a areia da praia, como as estrelas dos céus, como? Deus cumpre, Ele fala, Ele cumpre, desde o início, Ele fala e acontece. E Abraão então tem um filho chamado Isaque. De Isaque tem um filho, Isaque tem 2 filhos, o Esaú e o Jacó. O Jacó é o mais nocego, é o mais travesso, e ele é todo atrapalhado, ele engana o pai, ele engana o irmão, e o Jacó, lá pelas tantas, ele se encontra com um anjo, e ele faz um MMA com o anjo lá, o anjo marca a coxa dele, ele fica manco, o ponto e vírgula, né? E aí o Jacó, nesse encontro, Deus muda o nome dele. O nome dele era Jacó, um nome muito fraco para o marketing de Deus. Deus então muda, esse nome é muito fraco, vamos dar um nome para você mais cheio de significado. O seu nome agora vai ser Israel. E de Israel vem as 12 tribos. E a nação de Israel então vai sendo numerosa, vai ganhando uma representatividade muito grande no mundo. Todo mundo olhava para o povo de Israel e sabia que havia um só Deus, que era o Senhor dos exércitos, que dava vitória nas batalhas, que sustentava. Ele era o Deus conhecido por experiências que o povo ia tendo com ele. O próprio Abraão teve uma experiência com Deus quando foi sacrificar Isaque, e Deus então é conhecido naquele momento como Jeová Jirê. Pai, onde que está o cordeiro que nós vamos sacrificar? Aí Abraão fala pela primeira vez: Jeová Jirê, Deus proverá. E ao longo da história do povo de Israel, Deus então tem os seus nomes: Jeová Rafá, o Deus que cura; Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira.
A nossa pátria não tem um brasão, a nossa pátria não tem uma sigla, não tem uma foice, não tem uma espada. A nossa nação tem uma bandeira, e a bandeira é o Senhor, Jeová Nissi. Então, o povo de Israel tinha essa responsabilidade em ser uma nação que ia abençoar as outras nações. Em ti serão benditas todas as nações da terra. É isso que significava. Mas o povo foi sistematizando a fé, foi se organizando em 4 paredes, construindo uma fé em volta de um templo, em volta de uma religiosidade. E aí esse povo que era para anunciar às nações, bendizer as nações, proclamar o nome de Deus, esses nomes de Deus às nações, esse povo ficou ali, só para ele. Essa vinha, então, é esse povo de Israel, esse povo de Deus, que tinha como responsabilidade anunciar a aliança que Deus queria fazer com as outras pessoas, todas as raças, tribos. Deus queria que esses lavradores, que eram os líderes do povo de Israel, tivessem essa tarefa no mundo, esse ministério no mundo. Mas alguma coisa acontece no meio do caminho que a missão vira a omissão. E aí Jesus começa a fazer um paralelo com essa história de Israel, que tinha uma vinha, mas que os seus lavradores, aqueles que tinham que cuidar da vinha, não eram lavradores bons, eram lavradores maus. Eles foram os grandes vilões da história. O texto continua: partiu para fora da terra por muito tempo. Aqui, alguns teólogos entendem que partir por um longo tempo, esse senhor da vinha, esse dono da vinha, é uma referência aos 400 anos que não houve revelação direta, nem profeta levantado por Deus para ensinar o povo. 400 anos, algumas bíblias tinham entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento 4 páginas em branco. É o período intertestamentário, o momento que Deus não levantou profetas. Chamam esse momento de o silêncio de Deus. Só que Deus não ficou em silêncio, na verdade. Todo esse tempo, esses 400 anos, era cumprimento das profecias de Daniel. Você que for estudar Daniel, você vai entender que tudo aquilo que Deus falou para Daniel que ia acontecer, é nesses 400 anos que a Terra, que o nosso planeta vai vivendo de nações em nações, de potências em potências, o cumprimento dessa promessa, o cumprimento dessa palavra. Então Deus não ficou em silêncio coisíssima nenhuma. Deus não se ausentou, Ele estava cumprindo, assim como essa história. O dono da vinha se ausenta, mas na verdade ele está de olho, ele está agindo. Como já falei algumas vezes, Deus não é um relojoeiro que deu corda no mundo e se esqueceu do mundo. Deus continua agindo no mundo, continua vivendo, se movendo, e por Ele nós existimos, como havia dito Paulo. E aí ele parte por um tempo, mas no tempo próprio ele manda um servo. E aí são 3 servos, e 3 aqui tem a ver com aquilo que é completo. Deus, como o lavrador, o dono da lavoura, o dono da seara, ele manda profetas. E aí você vê na Bíblia alguns dos profetas, algumas das suas histórias, algumas das suas profecias, levando esse povo de Israel a cumprir o seu propósito de em ti serão benditas todas as nações. Esses profetas estão sendo enviados por Deus, é assim que Deus age na história. Deus está colocando pessoas, colocando situações, fazendo com que nós percebamos o seu agir, o seu querer, com muita sutileza e às vezes com muita extravagância. Deus envia profetas,
Eles apontam o dedo na cara do povo, mas o povo despreza. Você conhece muito bem a história de Jeremias. O profeta Jeremias foi amarrado uma vez num tronco, cuspiam nele. Uma outra vez jogaram ele num buraco. Desprezado. Não queremos te ouvir. Estamos ocupados demais com a nossa vida. As tuas profecias não nos constrangem. O último dos profetas, então, é João Batista. Ele prega aquilo que a Edelvais leu aqui no início. O machado está na raiz das árvores. Deus está, olha, por aqui. E Ele vai ver as árvores que estão sem fruto, Ele vai cortar. E é destruição, é fogo. Não vem com o negócio de segunda chance, de que, Deus é misericordioso, as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Mas tem uma hora que o machado, infelizmente, a situação é essa. Deus, Ele é misericordioso, mas tem uma hora que o machado entra em cena. E o povo não gosta de ouvir isso. Palavra que enche igreja não é palavra de machado na raiz das árvores. A palavra que enche igreja é que Deus é espada e protege os seus. Deus é um banco imobiliário que vai te dar tudo que você quer. E aí, como esse discurso de João Batista não agradou, ele que foi cortado, a cabeça dele foi cortada. E é exatamente um paralelo, uma comparação. Deus mandou um, mandou outro, mandou três, todos eles, todos os profetas, Jeremias, Isaías, Amós, Naum, Obadias, Miqueias, todos eles, João Batista, foram desprezados. E alguns deles morreram, mártires. Até que o texto continua. Disse o Senhor da vinha: o que farei? Mandarei meu filho amado. Não é isso que Jesus ouve quando ele é batizado? Do Pai. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus está dando todas as dicas. Jesus não está criptografando, Jesus não está escondendo a verdade. Jesus está escrachado, ensinando com todas as palavras. Manda seu filho amado, e esse filho amado, então, como herdeiro, os lavradores pensam: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo, vamos ficar com a herança. O que a gente quer mesmo é herança. O que a gente quer, eu quero de volta o que é meu. Eu quero os direitos que eu tenho como filho de Deus. Deus é o dono do ouro, da prata, por que eu vou ficar mendigando pão? Por que eu vou ficar aí passando por dificuldade? O meu Deus não. E aí lançam fora da vinha. Quem que é a vinha mesmo? Israel, fora de Jerusalém, e crucificam Jesus fora de Israel, no Monte Calvário. Está tudo combinadinho. Era como que Jesus contasse a história assim, ó. Entendeu? Sabe aquela piscadinha quando você está dando uma palavra, entendeu? Jesus está dando todas as dicas para o povo entender, não ficar nenhuma dúvida. E mataram. Ele está falando dele mesmo, está falando da maldade, porque é assim que a gente funciona. A gente não aceita o outro, então a gente mata o outro. É o pecado de Caim. Eu não aceito ser diferente, porque se você está certo, eu estou errado, então eu te mato, que eu já fico errado de vez. É assim que acontece no mundo, a maldade. Eu só consigo conviver com pessoas que são iguais, que concordam o tempo todo comigo. Quando discorda, eu mato, eu excluo, eu deleto. Tem uma opinião política diferente de mim, então nem é mais meu amigo no Facebook. Grandes coisas.
Uma pessoa recentemente me excluiu do Facebook, eu achei tão engraçado isso. Doeu tanto. Fiquei tão magoado. Aí, um dia desse mandou para mim, pedindo de novo. Quer ser meu amigo? Não quero. É isso que acontece na Bélgica. Homens bomba. Não, o pessoal diferente da gente, o pessoal crê diferente da gente, eu vou lá, explodo, mato. É isso que acontece dentro das igrejas. Não vou me relacionar com pessoa tal, não vou trabalhar no ministério com tal, porque eu não suporto. Ou então chega fazendo um estardalhaço, quando vem para a igreja, vem para humilhar, vem para diminuir, vem dar problema no ministério infantil. Eu tenho que humilhar o outro, tenho que diminuir o outro para me sentir bem. Isso é falha de caráter. Isso é senso de inferioridade. Quando a gente diminui o outro, é porque a gente que se sente baixo. E aí, como a gente não consegue ficar da altura do outro, a gente diminui o outro para ficar na mesma altura. A gente não sabe conviver com o diferente. Chega alguém diferente na igreja, a gente olha para o lado, a gente pula 2 cadeiras. Alguém fedorenta? Não fico. Eu quero ficar com gente cheirosa do meu lado, que usa Victoria's Secret. A gente só ama, queridos, ouça o que eu vou dizer, a gente só ama os amáveis. Sendo que o convite de Jesus é para a gente amar as pessoas, para que elas um dia se tornem amáveis. A palavra diz isso, amar quem te ama é fácil, até os pagãos fazem isso. Agora, amar os inimigos, amar a gente que se levanta contra você, isso é de uma sofisticação espiritual, é de um entendimento do Evangelho muito superior. Amar os amáveis. Se chegar alguém aqui na igreja dizendo, estou na pindaíba, estou na crise, estou fora, na rua, preciso de dinheiro, preciso de um sustento. Não, difícil, a gente dá, sai daqui, porque eu não aguento ver você. Mas se eu, Jonathan, chego aqui e digo assim, irmãos, estou precisando de dinheiro. Vai fazer fila para me dar dinheiro. É ou não é? Eu já falei um dia desse isso aqui, ficou um pouquinho torto, eu queria até me justificar. Eu gosto de ganhar presente, viu, irmãos? Não tenho problema de ganhar presente. O problema é quando a gente descobre um santo para cobrir outro. Então, vamos, como igreja, ser amáveis com todos. Amém ou não? Amáveis com todos, não é só quem é cheiroso, quem é bonito, quem tem a vida reta, a vida legal. Vamos cumprimentar todo mundo, vamos abraçar todo mundo. Eu sei que alguns têm dificuldade na hora de abraçar. Abraça seu irmão que está dizendo, eu vou abraçar esse irmão. Diga que você o ama. Eu não amo. Faça pela fé. A fé não é isso? É ver aquilo que eu não vejo? Então abraço, eu te amo, oh Jesus. Brota amor em mim, Senhor. Abraço, isso é exercício espiritual. Eu não vejo, mas eu dou o passo. Eu não sinto, mas eu não ando por vista. Eu não ando pelo que eu sinto. Eu ando por fé. E amor é fé. Amém ou não? Alguém disse não aqui. Muito bem, então é matando Jesus também que eles se apropriam da vinha, e acontece muito isso também na igreja brasileira, e não só na igreja brasileira, mas todo lugar que tem igreja, é muito possível acontecer isso. Vamos ficar com a vinha, vamos ficar com a igreja, porque a igreja é negócio lucrativo. Vamos matar Jesus. A gente usa Jesus para chamar a massa,
chegou aqui e não tem Jesus. Jesus morreu. Isso aqui é um paralelo muito forte para nós como igreja. Será que nós estamos matando Jesus? As pessoas chegam aqui e não veem Jesus. Elas veem religião, elas veem tradição, elas veem um monte de coisa que não é Jesus. Estamos nos apropriando da vinha, mas matamos Jesus. Estamos apropriando porque o negócio é a herança que ele deixou. E o filho amado é crucificado, é mais uma vez colocado para fora. Ah, irmãos, se vocês soubessem quantos já entraram aqui e era Jesus disfarçado, e você nem disse oi, e você desprezou, e você ainda julgou e distratou, sentou do seu lado. Ele ensinou isso. Qualquer um que der um copo de água, deu para mim. Vocês foram me visitar na prisão. Quando, Jesus? Quando vocês fizeram por um desses pequeninos. Então, cuidado, igreja. Aqui uma palavra para a igreja. Cuidado para a gente não estar nos apropriando da vinha. Muito felizes com a vinha. Muito felizes com a estrutura, com a lavoura, com a coisa. E nos esquecendo de Jesus. De viver para Ele e de se comportar como Ele. O que fará então o Senhor da vinha? Irá e destruirá os lavradores e dará a outros a vinha. Israel então perde o privilégio. A igreja agora tem esse privilégio de em ti serão benditas todas as nações. Agora a igreja não é quatro paredes, agora a igreja não é chamados para dentro, é chamados para fora. Fora da vinha, vamos abençoar pessoas, vamos sair semeando. Tem uma cena do Crônica de Nárnia muito legal, acho que no filme 2 deles, que termina a batalha, a Lucy, ela tem um pote, um frasco de um antídoto, e ela, depois que acaba a batalha, tem um monte de gente jogada no chão, e então ela vai e joga, ela dá umas gotinhas desse antídoto, desse líquido que é vermelho, e não é por acaso, e ela vai ressuscitando as pessoas. É essa a ilustração do reino. Você que recebeu Jesus, você não pode ser egoísta e achar que viver Jesus é viver aqui, no aprisco. Viver a fé é funcionar quando você chega naquela porta, daqui para dentro. O desejo de Deus é que a tua fé funcione aonde você está. Nós somos igrejas reunidas no domingo, aqui, várias outras igrejas se reúnem no domingo. Mas nos outros dias da semana nós somos igreja espalhada. Somos igreja porque nós representamos Jesus. Nós abraçamos como Jesus. Nós falamos como Jesus. Nós tocamos as pessoas como Jesus tocava. Cuidado, porque é muito possível também que, assim como Deus tirou de Israel o privilégio de serem lavradores, Deus pode fazer isso com a igreja, que não percebe a sua responsabilidade, que é muito bonita no domingo, que canta a plenos pulmões no domingo, mas durante a semana vivem como agentes secretos, que não são luzes, que brilham no universo. Ouvindo essa palavra de julgamento, de justiça, que o dono iria tirar a vinha dos lavradores, ouvindo isso, disseram: isso não pode acontecer, não seja assim,
Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois que está escrito, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina, qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Jesus está citando aqui o Salmo 118, verso 22, e também é uma referência ao sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2. O rei Nabucodonosor, um nome muito bonito para você dar para o seu filho, né? Teve um sonho e ele viu uma estátua, e aí Daniel interpreta essa estátua, e cada parte dessa estátua, uma parte de bronze, uma parte de ferro, uma parte de barro, são várias camadas. Essa estátua representa os reinos, representa a União Soviética, que era tão poderosa, tão influente, tão cheia de autoridade no mundo, e uma pedra destrói ela. E essa pedra é Jesus. Essa pedra que destrói os reinos é o reino de Cristo, que vem e destrói todos os outros reinos. É esse o significado do sonho de Nabucodonosor. Então Jesus está dizendo aqui, mais uma vez, olha, veio uma pedra, e vocês rejeitaram essa pedra. Mas quem rejeitou essa pedra vai ser despedaçado por ela, vai ser destruído por ela. E aí Pedro vai falar isso também, que a pedra angular, a pedra principal, que deveria ser o fundamento da tua vida, a pedra, a rocha. Jesus falou em Mateus 7, tinha um homem que construiu a casa na areia e um construiu a casa na rocha. Quem construiu a sua casa na areia está perdido, quem construiu a sua casa na rocha está salvo. A pedra que rejeitaram, essa se tornou a pedra principal. É uma outra dica de Jesus no texto, na sua história. E é muito comum, então, Jesus contar histórias para nos lembrar de algumas verdades espirituais. Eu quero então finalizar agora fazendo um desafio para você. No Antigo Testamento, alguns se levantaram para contar histórias. Lembro de Jotão, em Juízes capítulo 9, falou a parábola do espinheiro. Perguntou para várias árvores: você quer liderar sobre nós? Aí a árvore das oliveiras disse: não, eu vou perder meu azeite, não posso. Perguntou para outra: não posso. Perguntou para outra: não posso. Liderar? Não posso. E aí o espinheiro se levantou e disse assim: eu posso. E aí o espinheiro começou a liderar. E você imagina então o resultado, e qual é a ideia por detrás dessa parábola. E quando um líder mau, um líder espinhoso, lidera, ele machuca e destrói e oprime. Assim como lavradores maus, que deveriam ter a responsabilidade de fazer Deus conhecido, de cuidar das coisas, se apropria das coisas e diz: não, isso é meu, e não se importa mais com aquilo que era a sua missão. Lavradores maus. Natã também exortou Davi com uma historinha, falando: havia um camarada que tinha várias ovelhas, muitas ovelhas, e tinha o seu vizinho que só tinha uma ovelha. Esse aqui, que tinha muitas, recebeu um convidado, e ele pegou a ovelha do vizinho e matou para fazer banquete para esse convidado. Davi se enche de fúria e diz: que coisa, quem foi esse homem? Vamos puni-lo, vamos destruí-lo. Quem que faz uma coisa dessa? Natã olha para Davi e diz: tu é o homem. Então, nas histórias de Jesus não é diferente. Sabem quem são os lavradores maus? Lavradores maldosos, lavradores que perderam a missão, porque estão ocupados demais
felizes demais com o prazer de serem donos daquilo que não é seu. A vinha não é sua, meu querido. Igreja não é sua, nem minha, nem de qualquer outro homem. O cabeça da igreja, o dono da igreja é Jesus. E toda vez que isso for diferente, Ele vem e destrói os lavradores maus. A sua casa é a sua responsabilidade. Toda vez que você não cumpre a sua missão na sua casa, Deus vem e destrói. Deus está fazendo algumas coisas na sua vida, na sua família, e você está assistindo o velho Chico. Tem coisa acontecendo na sua casa, na sua vinha, e você está distraído demais, pecando demais, com os olhos em outro lugar, sendo um lavrador mau. Sabe o que vai acontecer? O dono da vinha vai vir. Já mandou todos os profetas, já mandou tudo que é conselheiro, já mandou pastor, já mandou profeta, já mandou um monte de gente te avisar, perguntando pelos frutos, perguntando dos resultados, perguntando com o que foi feito com os talentos que você recebeu, com as minas que você recebeu, com a lavoura que você recebeu, o que você tem feito. E se a sua resposta for a mesma resposta desses lavradores maus, você será destruído. Porque perdeu tempo demais, se apaixonando pelo título de ser dono. E no final das contas, não vai ser dono de nada. No final das contas, só vai ter motivos para chorar. Porque tinha responsabilidades. E você não honrou elas. Não ouviu a palavra do profeta. Enquanto era tempo, não se arrependeu. A palavra de João Batista continua ecoando. Mostrem frutos de arrependimento. Porque o machado já está na raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto, Ele vem e corta. Que essa palavra de Jesus doa em você como doeu em mim. Que essa palavra de Jesus venha fechar com chave de ouro as suas parábolas que nós estudamos. Parábola não é história engraçadinha. Parábola não é história simplificada. Parábola é desafio. Parábola é confronto. Parábola é Jesus contando a sua vida e te fazendo enxergar as áreas que precisam ser mudadas. A minha oração é que você tenha cuidado com a vinha, porque senão você vai perder o privilégio de a tê-la. A minha oração é a mesma palavra dos líderes religiosos que disseram que não seja assim. Que não seja assim é o contrário de amém. Então eu quero encerrar hoje não dizendo amém, mas dizendo com todo o meu coração: que não seja assim.